puerpério geralmente é o período de 6 a 8 semanas após o parto, durante o qual o corpo da mulher se recupera gradualmente das alterações ocorridas durante a gravidez e também durante o parto. Além das intensas mudanças fisiológicas, é durante o puerpério que a mulher irá viver seus primeiros momentos como mãe, sendo, portanto, muito intenso também a nível emocional e psicológico. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Durante o puerpério, as mulheres estão em maior risco de complicações como infecções uterinas, mastite, inflamação mamária, trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Portanto, o acompanhamento médico durante o puerpério é fundamental para identificar e tratar qualquer complicação e também prevenir. Exatamente, Beta. E apesar de ser um momento de muita alegria e amor, o puerpério representa também o início de uma fase completamente diferente na vida da mulher, o que pode mexer profundamente com seu estado emocional, e algumas mulheres podem experimentar uma condição temporária que envolve sentimentos de tristeza, irritabilidade e um choro fácil. A depressão pós-parto, uma condição mais grave, afeta aproximadamente de 10 a 15% das mulheres após o parto. E é justamente por isso que o suporte emocional, físico e prático durante o puerpério é fundamental para o bem-estar dessa mulher. Ter uma rede de apoio composta por familiares, amigos e profissionais da saúde pode ajudar a reduzir o estresse e facilitar a transição para a maternidade. Cada mulher tem um tempo de recuperação único e é importante respeitar suas necessidades físicas e emocionais durante todo esse período. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada queridíssima de hoje. Pois é, eu adoro quando ela está aqui. Ela é ginecologista obstetra, formada pela Universidade de Brasília, pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e especializou-se em medicina funcional pelo Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos. Cursou nutrigenômica pela Universidade da Carolina do Norte. Doutora Bruna Pitaluga. Muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Bem-vinda, Bruna, novamente. Obrigada aqui por mais uma vez estar conosco. Obrigada, Beto. Obrigada, Lê. Obrigada pelo carinho por vocês me receberem e para falar sobre esse tema que eu acho não, na verdade, ele é importantíssimo para o acompanhamento no pré-natal do século XXI, e eu espero que vocês entendam por que eu vou falar que o puerpério depende do pré-natal, porque esse tema é fundamental para a saúde das mulheres. Hoje nós estamos aí com dados epidemiológicos que despertam, no mínimo, a atenção dos profissionais que atendem gestantes durante esse período que nós estamos passando, e o século XXI traz informações relevantes aí na mudança da nossa prática clínica, e o puerpério é uma delas. Maravilha, então a gente já pode começar com esse papo. Eu achei que você já ia entrar aí, eu estava toda preparada, caderno e caneta na mão aqui já, vamos lá. É fato, né, Bruna, a gente fez essa introdução, né, que realmente durante a gestação o corpo feminino ele passa por diversas mudanças, né, e mudanças muito profundas. E no período do puerpério, né, muitas dessas mudanças vão ser revertidas. Eu acho que seria muito importante a gente falar para os nossos ouvintes, né, o que está ocorrendo mesmo no corpo da mulher no período pós-parto, né, quais as fases do puerpério e que tipo de sintomas são mais comuns em cada uma delas e como a mulher deve se prevenir e como ela deve se cuidar nesse momento. Não, é uma pergunta que dá um tratado já. Tratado, agora é com você. Agora é o monocast. Eu pensei assim, vamos começar essa pós-graduação. Vamos lá. E olha, gente, para todos os ouvintes, a gente está gravando e eu estou há 3 dias para ter Pietra. Então, é uma aula para mim aqui, porque eu estou aprendendo tudo junto com vocês. E já vai ser emocionante para você também, eu tenho certeza absoluta disso. Eu já imagino. Os hormônios estão aí já fervendo, em ebulição. O puerpério, é interessante a gente falar sobre isso, porque o puerpério parece o fim. As pessoas têm a ideia de que o puerpério é o fim da gestação e que aquilo ali acabou. Então, é um término que tem a ideia social e cultural é que terminou no sentido de perda. Eu não sei se vocês conseguem compreender, isso eu vejo muito na minha prática clínica, assim, o neném nasceu, como se a proposta toda de gestar, ela acabasse ao nascimento. Isso é muito errado, a gente precisa desfazer isso o mais rápido possível do ponto de vista cultural. Na verdade, o puerpério ele é um acompanhamento
acompanhamento. Lembra que a gente falou lá no primeiro podcast, que a gente está falando já no segundo, já estamos aqui fazendo um podcast em nível avançado. Lá no primeiro podcast eu falei que o filhote humano ele era muito, muito específico, ele era muito único dentro do reino animal. Ele é muito dependente da mãe, ele é muito dependente da questão social. E a gestação humana, ela faz parte de todo um processo da própria evolução da espécie, ela não está separada. Então, as mulheres, elas pariam anteriormente e elas precisavam ter um acompanhamento na hora de parir. Isso não acontecia de forma isolada. A gente não ia ao hospital, tinha um procedimento e voltava para casa com o filho no colo. Existia uma continuidade, porque o filhote humano ele é altamente dependente ainda da mãe nos primeiros 2 anos de vida. E essa dependência é interessante porque ela foi cortada na década de 70. Eu sempre falo que a década de 70 meio deu uma esculhambada na saúde feminina. Na década de 70, com a introdução de procedimentos cirúrgicos, com a introdução de uma série de questões, a própria contracepção, ela traz uma ideia de controle. Na verdade, isso não existe, a gente ainda tem que obedecer muitas questões biológicas. A gente tem a ideia de que o parto acabou ali e você vai para casa com aquela criança. Na verdade, ele é mais uma etapa dentro do processo de crescimento e desenvolvimento daquele neném, que agora não acontece mais dentro da barriga da mãe, dentro do útero. Ele vai acontecer do lado de fora. E essa esterogestação, ela ainda acontece nos primeiros 2 anos de vida do neném. E aí muitas mães olham para mim, porque a gente fala 2 anos de dependência, ainda mas eu vou ficar 2 anos ainda dependendo. E, na verdade, são questões que a gente vai evoluindo dentro do amadurecimento desse neném, e essa dependência ela vai mudando. No começo existe uma dependência alimentar, depois já não existe tanto, existe uma dependência relacionada à segurança, depois já não existe tanto, mas o puerpério, ele não é o fim, não acabou e agora os seus hormônios acabaram, você se destruiu e você entrou num buraco sem... Isso precisa acabar, a gente precisa mudar esse conceito de puerpério. O puerpério é uma continuidade de um processo que acontece, na verdade, antes da gestação, quando os nossos óvulos estão sendo preparados para engravidar e que agora vão ter a manutenção desses níveis hormonais para que essa mulher tenha condições, porque o nosso objetivo total é manter a espécie, então para que essa mulher tenha condições de assegurar alimento, nutrição para essa criança, segurança, desenvolvimento, para que esse filhote seja um novo membro dessa comunidade, dessa sociedade, que tem as suas capacidades todas atingidas, capacidades cognitivas, motoras, enfim, pensamentos e todo o resto. Emocionais. E isso é dependente muito da mãe. E aí vem um problema sério, porque as mulheres hoje falam assim, mas e agora? E essa dependência? Essa dependência ela é programada biologicamente. É muito interessante a gente lembrar disso. Isso não acontece do acaso que você tem que lembrar todos os dias que você precisa cuidar desse neném. Então, quando o neném nasce, apesar da gente falar que foi assim a introdução, né, Ale? A gente tem uma queda desses hormônios. Parece que a queda dos hormônios, mas acabou agora os meus hormônios. As mulheres ainda falam muito, você entra numa menopausa química nos primeiros meses do puerpério, e é por isso que a mulher não engravida, porque a amamentação é uma menopausa química. Na verdade, não, a amamentação é uma amamentação, não é uma são coisas completamente diferentes. A mulher está preparada, assim como ela estava preparada para engravidar, ela foi preparada durante a gestação para amamentar e para cuidar do seu filhote. Então, os hormônios, eles simplesmente se voltam a um estado de equilíbrio para aquele momento biológico em que ela se encontra. Então, não é o fim dos hormônios, o término de toda essa coisa maravilhosa, porque a gente vê a gestação sempre como sendo esse turbilhão de emoções. E essas mudanças hormonais, elas visam exclusivamente a manutenção da saúde da mulher, porque a mulher precisa estar em condições apropriadas, ela precisa, então, ter as condições físicas todas mantidas, emocionais todas mantidas, as questões hormonais, os seus próprios nutrientes, porque agora ela vai entrar numa outra etapa de amamentação, e a gente vai precisar manter essa mulher equilibrada para que ela tenha outros filhotes depois desse filhote. Então, é um contínuo. Essa não é uma história em que a gente fecha o livro no capítulo do parto. Na verdade, isso vai acontecer de forma infinita. Lembra que uma mulher está conectada com todas as outras que vieram antes dela e que estarão conectadas depois dela, depois. Então, essa é uma história infinita. A gente está sempre se preparando para a próxima etapa biológica. A gestação é uma etapa, a amamentação é outra etapa, cuidar desse filhote até os primeiros 2 anos de vida é uma outra etapa, e assim a gente se prepara para ter o outro filhote e assim por diante. E essa é uma questão do puerpério que eu acho super importante, que a gente deixe muito claro para quem está aqui com a gente
no podcast que não é o fim. Na verdade, é mais uma etapa. É um checklist que a gente vai fazendo dentro da saúde feminina. E é importantíssimo o puerpério para a saúde feminina também. E você trouxe um ponto super importante, que é uma fala, né, na verdade, quando você traz sobre o puerpério não é uma menopausa, né? E não é mesmo, né? Então, eu acho que as pessoas realmente querem enfatizar o declínio hormonal, trazendo para uma ausência hormonal, que é o que acontece na menopausa, né? Eu tenho um declínio tão significativo que realmente, sim, o corpo já não produz estrogênios, já não produz progesterona, mas você trouxe, assim, uma frase que é para a gente essencial, que é o quê? Retorna ao que era, né? Então tem aí um retorno do equilíbrio daquela mulher, né? E não uma ausência desses hormônios ali presentes. E Bruna, pensando aqui nessa alteração hormonal, né, que aparentemente é dita, né, como uma queda aí muito brusca, acontece realmente, mas essas queixas, né, e esses relatos da ciência trazendo aí 10 a 15% das mulheres vivendo, né, uma depressão pós-parto, né, como que a gente poderia trazer aqui algumas orientações práticas, se realmente a mulher viver esse período com um humor mais deprimido, como que ela consegue ali lidar com isso na prática? A questão da depressão pós-parto é uma entidade, né? A depressão pós-parto ela tem vários fatores, ela não é isolada. A depressão pós-parto ela não é um evento exclusivamente de transtorno do humor. Ao contrário do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, a pessoa tem um transtorno do humor, então ela tem sintomas depressivos. Essa é uma questão de desequilíbrio neuroquímico, por exemplo. Existe um processo muito mais complexo do que isso quando a gente vai falar de depressão pós-parto. A rede de apoio é uma questão importante. Então, eu quero trazer pontos aqui. Eu imagino que todas nós, como mulheres, que ou planejam ter filhos, ou que tiveram, ou que serão avós, ou que são tias, irmãs, enfim. Como mulheres, como sociedade feminina, a gente tem que levar em consideração. Eu falei para vocês antes que a mulher, ela tinha o filhote dela, mas ela não cuidava desse filhote sozinho. Lembra que eu falei, a gente precisava de uma comunidade cuidando desse filhote. A mulher, ela dividia a responsabilidade com os outros membros dessa comunidade. O que acontece hoje? A mulher entra num hospital, ela tem o seu filho, volta para casa com o seu filho e ela cuida do filho sozinha. Muitas mulheres enfrentam este momento de forma solitária, de uma forma contraditória àquilo que nós tivemos na evolução da espécie. Então, o que nós precisávamos? De todas as fêmeas juntas, dentro de uma tenda, isso acontecia, então vinham as mulheres mais velhas cuidarem desse filhote, porque isso era uma informação, isso era um conhecimento importantíssimo. Então as mulheres mais velhas vinham, acolhiam, ajudavam a cuidar desse filhote. Essa mulher, ela tinha os seus momentos de pausa, então elas pegaram, enfim, as sábias pegavam esse filhote e levavam para outros cuidados. A mulher tinha um período de descanso, essas mulheres traziam os filhotes para amamentar. É claro que se a gente for avaliar todos os pontos que nós conhecemos da medicina hoje, vai dizer, mas estava errado porque fazia, sei lá o quê, passava uma pasta no umbigo, sei lá. Mas do ponto de vista social, peraí, a gente está voltando para casa com um filhote, olhando para a cara dele, ele olha para a sua e você fala assim, tá, agora sou eu e ele. Então existe uma demanda muito grande. Além disso, nós estamos num momento de condição feminina muito diferente das nossas antepassadas. Todas nós, inclusive nós três que estamos aqui, somos donas da nossa vida financeira, do nosso nome, nós temos empresas, nós trabalhamos fora. Isso não acontecia no passado. A gente for pensar bem, as mulheres, elas tinham o seu papel, mas existia uma dependência. Então, nós estamos inseridas no mercado de trabalho, que é um mercado que exige muito da mulher, e nós sabemos disso. Entramos nesse mercado de trabalho e agora a gente vai decidir pela maternidade, que é algo meio contraditório daquilo assim, você vai trabalhar, vai fazer tudo o que você pode, mestrado, doutorado, e é uma questão que a gente conversou, inclusive, no podcast anterior também. Então, voltar para casa com o filhote e falar assim, tá, mas agora eu tenho uma reunião para fazer, agora eu tenho um meeting do Zoom para fazer, agora eu tenho que resolver o problema da minha empresa. E aquele momento, ele não é respeitado do ponto de vista biológico, porque o corpo feminino precisa de contato com o filhote para manutenção da produção de ocitocina. Então, quanto mais a mãe tem contato com esse filhote, mais ela produz ocitocina.
E a ocitocina é um hormônio importantíssimo nessa fase. Ela, assim, 1/1000 do que ela faz é contração uterina, né? Porque o corpo resolveu que ia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas a ocitocina para contração uterina é assim, tá bom, então já que tem a ocitocina bombando aqui dentro, vamos usar para contração uterina. Mas a ocitocina tem um papel de conexão, assim, incalculável entre a mãe e o filhote. Só que essa mulher agora, ela não perde mais tempo, que ela não fica tanto com o filhote, daqui a pouco vem a fórmula, daqui a pouco ela tá cansada, daqui a pouco ela tá se distanciando, ela não segura mais aquele filho tanto como ela deveria, porque afinal de contas a gente fica escutando que dar colo demais vai mimar a criança e isso vai ser um problema muito sério. Então as informações ficam desconectadas e nós não respeitamos sinalizações que são importantes para passarmos pelo puerpério de forma saudável. Então, são pontos que são levados em consideração. Então, essa rede de apoio, ela não é mais a mesma, porque as mulheres sábias já não têm mais tempo, porque as avós trabalham, as bisavós já moram longe. A gente é assim, é uma questão real. E nós já não temos mais a obediência de questões importantes do ponto de vista biológico. Além disso, a nutrição, que é importantíssima. O corpo humano não produz hormônios tão importantes sem que haja os substratos para que isso aconteça. Não é possível produzir um neurotransmissor sem que haja ingesta adequada de aminoácidos. Não é possível a gente ter produção de neurotransmissores se a gente não está ingerindo proteína de forma adequada, vitaminas de forma adequada, minerais de forma adequada. Se a mulher não tem uma consciência para dormir, mas dormir no puerpério é difícil, calma, a gente já vai falar sobre isso. Então, todas essas questões e todos esses pontos devem ser obedecidos. Por isso que eu chamo a atenção para vocês, que o puerpério é a consequência do pré-natal. Não adianta chegar na primeira semana depois do parto e descobrir que a ferritina estava em 8. Aí o negócio já desandou completamente. Não adianta chegar, na primeira semana do parto e descobrir que você não estava ingerindo a quantidade adequada, sua ingesta proteica não era adequada para o 3º trimestre de gestação. Então, você já entrou em deficiência, porque o seu corpo vai usar muitos nutrientes para poder reestruturar todos esses tecidos depois do parto. As vitaminas, se você tem deficiência, deficiência de folato, deficiência de cobalamina, deficiência de selênio, zinco, enfim, cofatores que são fundamentais. Ômega 3, a gente falou tanto do DHA no primeiro podcast. Então, é importantíssimo que a gente fale sobre isso, porque a depressão pós-parto, assim como também o transtorno de humor com sintomas depressivos, é bem mais complexo do que simplesmente ela tá com depressão, ela tá chorando, então agora a gente vai dar um remédio para ela. E eu vou dizer para vocês que na minha prática clínica, na prática clínica dos meus alunos, o que nós vemos é que a grande maioria das mulheres, na verdade, elas têm sintomas do sistema nervoso central que se manifestam como alterações do humor em decorrência de questões que aconteceram durante a gestação, e essas questões, elas são as mais diversas possíveis. E ao conversarmos muito com as pacientes, a gente vai avaliar que realmente é bem mais complexo do que simplesmente prescrever um medicamento para tratar um sintoma. É um sinal de alerta de que existe um desequilíbrio metabólico muito maior do que a gente imagina. Muito incrível você trazer essa questão da depressão, né? Se a gente fosse estudar a depressão isoladamente, independente do período da vida, a gente já tem todas as informações de que ela é uma patologia multifatorial, né? Ela não é causada por um hormônio, ou apenas pela alimentação, ou apenas pela ausência de sono, ela é multifatorial. E não seria diferente no puerpério, né? Então, por exemplo, você trouxe a questão das vitaminas, da proteína, do ômega 3, existem estudos mostrando essa associação, o maior risco de depressão pós-parto se ao longo de uma gestação não houve uma ingestão adequada de ômega 3, ou ainda não houve uma ingestão proteica adequada. Então a gente tem uma série de estudos que já mostram que é muito antes que a gente comece a cuidar de algo que pode acontecer, porque ali vai ser só mais um fator, somado a todo o restante, que vai dormir diferente, vai ter uma vida diferente, vai ter mais tarefas do que o normal, né? E se não tiver suporte ainda, como tudo isso vai ficar? E tem estudos mostrando, né, Beta, e esses níveis de DHA, eles menores em mulheres com depressão pós-parto, né? Então, como a nutrição realmente ela é importante, não só a nutrição, mas eu acho que todos os fatores ambientais, né, do estilo de vida daquela mulher e de como ela é amparada. Eu acho que a Bruna aí explicou brilhantemente, você completando, eu acho que fica muito esclarecedor, porque fica algo como se fosse normal, né, ter esta depressão. Não é normal, pode ser comum diante de,
todos esses fatores que a gente colocou aqui, que a mulher vai enfrentando, seja alimentar, seja um fator ambiental, seja falta de rede de apoio, seja uma vida corrida, né? E você, Bruna, trouxe, né, sobre a questão do colo, inclusive hoje eu estava fazendo uma leitura, uma releitura, na verdade, que eu já tinha lido o livro da Andrea Fricks, e aí tem uma parte, que é a terceira parte, que fala o nascimento. Aí eu falei, deixa eu ler de novo para ver o que eu passei aqui despercebido, que eu vou precisar disso agora, né? E falando isso, a importância do colo para o bebê, porque a gente chega, as mulheres, com certeza, várias que estão aqui conosco ouvindo esse podcast, já devem ter passado assim, né? A mãe, a família, a amiga, falando, tá dando colo demais, se der colo demais, depois vai ser pior, né? E aí fica uma reflexão, né, de que dar ou não esse colo para o bebê, né? Então, você imagina, esse bebê ficou no útero por 9 meses, né? Quietinha, acolhida, quentinha. E após o nascimento, o que ela vai ter que lidar? Um mundo completamente diferente, com odores, com sons diferentes, né? Com luz. Então, assim, é um momento esse de aproximação em que, para mim, na leitura, eu também desconhecia sobre esse assunto importante ou não dar colo para o bebê, por isso que por isso que eu reli esse livro hoje pela manhã, porque fez todo um sentido. Qual é a conexão melhor, né, que existe entre a mãe e o bebê, para que essa mãe reproduza o lar que esse bebê estava acostumado, que é essa aproximação, que vai conferir ali o amor, o calor, a sensação de segurança para esse bebê, né? Então, para mim fez muito sentido, apesar de que muitas pessoas vão discordar disso, não pode, mas, gente, não tem outro motivo. A criança, né, se ela chora ou se ela está ali nos primeiros meses de vida, se você não der colo, ela não tem obrigatoriedade, um bebê imaturo, de aprender a lidar com aquilo que é estranho para ela, com aquela luz, com aquele som, com aquele novo espaço, que não tem nem a temperatura que ela estava acostumada, né? Então, exatamente isso, eu fiz essa leitura hoje, para mim fez sentido e eu relembrei, porque tem coisas que às vezes a gente esquece, mas foi um ótimo aprendizado para mim, porque às vezes a gente vai sendo dura demais, não pode isso, porque senão, né, vai ficar acostumado, vai ficar mimado. Vou colocar um ponto importante aqui, sabe, amiga? Eu nunca li um estudo científico dizendo que o colo prejudicou o bebê em nada. Eu ia falar exatamente isso, mas eu tô cheio de estudo mostrando que um colinho faz super bem. Surgiu por uma série de razões, eu acho, né? Até para a gente tentar se adaptar nessa vida moderna, do tipo, não, quanto menos ele precisar de mim, melhor. Não, quanto mais ele precisar de você, melhor para a saúde emocional e física desse bebê. Ele precisa de você, naturalmente. Eu li uma vez um estudo que mostrava que até os 6 meses de vida, o bebê ele ainda não consegue identificar que os braços e pernas são dele, que é ele que está mexendo. Então, quando ele se agita, a sensação é que alguém está agitando a ele, né? E que o momento do acolhimento, de estar protegido, traz essa sensação, ele ainda acha que ele é uma extensão da mãe, né? E nesse momento, estar junto à mãe é extremamente importante. E aí eu coloco aqui junto ao pai, que já pode ir desenvolvendo esse processo, né, também, porque ele estava só com a mãe nesse momento. Então, o colo, eu acho que ele precisa ser dividido entre as pessoas que estão à disposição para ajudar essa mãe, né? E nada vai substituir no primeiro momento o colo da mãe, especialmente no momento do aleitamento, enfim. Mas eu acho que é muito importante a gente colocar aqui para quem nos ouve, que vai viver o puerpério, algumas questões importantes. Eu falo porque eu vivi 2 gestações em períodos muito diferentes da minha vida. Então, a primeira foi num período em que eu estava lutando pela minha vida, pela minha sobrevivência, né, e pela minha conquista profissional. Esse período foi muito mais angustiante para mim do que o meu segundo puerpério. Porque no primeiro, eu queria muito estar perto da minha filha, eu queria muito estar o tempo inteiro com ela no colo, e eu tinha tanta coisa para pensar e para fazer, que eu me angustiava achando que eu não estava fazendo o melhor por ela, que a minha vida ia ser destruída, porque eu não ia dar conta de fazer o que eu tinha para fazer. E aí eu entendi, né, pelo suporte da minha rede de apoio, e até das pessoas com as quais eu trabalhava, que a minha filha só teria 1 mês, 2 meses, 3 meses, naquela época, e que ela só ia precisar de mim naquela época. E que nada era mais importante naquela época do que estar ao lado dela, tanto para mim quanto para ela. E foi um processo esse aprendizado, porque às vezes essa angústia, essa tristeza, vem por conta de tudo isso que fica passando na nossa cabeça, tá?
E às vezes a gente tem a sensação, gente, será que eu olhava às vezes as pessoas andando, vivendo a vida e falava, será que eu vou voltar a ter isso? Será que algum dia minha vida será... As pessoas jantam, as pessoas saem, vêm, elas vão no cinema, olha que coisa maluca, um dia eu fiz isso, como era mesmo, né? Mas aí eu entendi que as pessoas também passaram por esse momento, e esse momento é finito, o puerpério é finito, vem outras fases depois. Então isso é muito importante. Quando veio minha segunda filha, eu sabia que seria minha última gestação, meu último puerpério, ela chorava e eu falava, que bonitinha ela chorando, gente, olha esse chorinho, era totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E eu entendi também com a primeira filha que por mais colo que eu tivesse dado, chega um momento que você quer pegar no colo e ela não fica, ela escorrega igual uma lagartixa para ir para o chão. E eu queria pegar no colo e ela dizia não, né? Então eu falei, eu vou aproveitar essa segunda e eu vou, o tempo que ela precisar do meu colo ela terá, porque depois ela vai escorregar igual uma lagartixinha para o chão e eu não pego mais, né? Então eu acho importante a gente levar essa questão prática também, né, para as mães que nos ouvem e estão sentindo angústia nesse momento por qualquer uma dessas razões. Beta, sobre isso, eu acho tão gostoso a gente ver as experiências que todas as mulheres têm, porque a história do puerpério é uma história de finalmente eu tenho aqui, o meu filhote junto comigo, né? A realização daquele momento mesmo. E os estudos, aí eu vou trazer estudos para vocês. Os estudos mostram questões interessantes. Então, existem estudos, por exemplo, com avaliação em ressonância magnética, a mulher que amamenta, a mulher que cuida do neném, a mulher que olha o neném no olho, muda uma série de fluxos sanguíneos dentro do cérebro, exatamente para determinar essa conexão que ela precisa ter com o filhote. A espécie humana precisa que essa mulher cuide do filhote. Isso é importantíssimo. E do pai também, só que são outras áreas do cérebro. Então, aquilo que é importante para a mulher, para a mãe, para o cérebro feminino, não é a mesma coisa para o cérebro masculino. E que isso também é importante para o cérebro do neném. Então, não ser só a conexão com o cérebro, porque o neném, quando se conecta e faz a amamentação, olho no olho, pele a pele, isso estimula áreas dentro do sistema nervoso central, áreas cerebrais para o neném, que são diferentes do que quando o pai segura. E que os dois estarem presentes traz o equilíbrio. Eu acho isso muito lindo, eu fico arrepiada contando isso, porque, mais uma vez, essa dualidade sempre se complementa, o sol, a lua, o mar, a terra. Eu acho isso muito bacana a gente falar sobre isso, o homem e a mulher, e essa dualidade vai se complementar para o neurodesenvolvimento. Eu digo para as minhas pacientes no consultório que a gente corta o cordão umbilical, o cordão umbilical foi cortado, acabou, mas a gente continua com ele conectado através de dois peitos. Então, é importante, porque não é só uma questão nutricional a amamentação. A amamentação é muito mais do que uma questão nutricional. Faz parte do crescimento e desenvolvimento do neném que nasceu. E para a mãe, essa questão ela também é importante. Estudos mostram que quanto mais a mãe fica em conexão com esse neném, quanto mais tempo essa mãe tem com o neném, melhores são as questões cognitivas, maior é a longevidade dela do ponto de vista cognitivo. Então, amamentar protege a mama, tem uma série de questões relacionadas a isso. E a Lê falou no começo, a gente estava falando sobre dar o colinho. Eu fico imaginando como é que as mulheres há 200 mil anos elas tinham neném e não davam colinho, porque a criança tem que passar o dia inteiro grudado. A gente vai ver as macacas, as crianças têm que passar o dia inteiro grudado, faz parte. Então, dizer que a gente não vai dar é muito contraditório para a nossa biologia. O colinho não é só, se dá colinho. Não, o colinho faz parte de um processo biológico. Estudos também mostram que eu adoro estudos sobre isso também, Beta. Eu gosto de ler porque eu acho que justifica muita coisa, até para a gente entender um ponto que nós estamos como sociedade, a representação que nós temos como sociedade. Estudos também mostram que a mãe, eu sempre brinco isso, porque eu vou dizer para vocês que eu dou uma lambida no rosto dos meus filhos até hoje. Eu tenho um menino de 13 e uma menina de 11. E eu acordo os dois todos os dias com uma lambida no rosto. A mãe que lambe o seu filhote, as mamíferas, né, que lambem os seus filhotes, esses filhotes têm uma melhor condição de saúde e maior sobrevivência do que as mães que não lambem os seus filhotes. Então eu brinco com os meus filhos, porque eu chamo eles de filhotes o tempo inteiro, e eu brinco com eles que a minha lambida é para proteger eles de tudo. Então, eles recebem uma lambida. E é isso, é essa conexão. Não existe substituição para a conexão materna. E não existe também substituição para essa conexão paterna. Então, o pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, e juntos a gente realmente tem uma construção aí do ponto de vista biológico de um crescimento e desenvolvimento.
A família como um E a todo. avó tem o seu Eram papel, as né, que é de Sim. estragar tudo. Eu ia falar de estragar tudo que a gente criou. A avó, ela vai fazer, não precisa. E isso é importante também, né? Eu falava para minha mãe falava: "Você quer que eu cuide?" Eu falo: "Eu quero que você seja avó. Eu vou cuidar e você vai ser a avó", né? Porque eu não vou deixar fazer certas coisas que você vai. Eu vou ser muito mais rígida e você não, porque você já fez isso comigo e agora o seu papel é outro. E eram as sábias, né, Beta? Se a gente for pensar, essas avós eram as sábias que entravam na tenda junto com as mulheres e cuidavam dos nossos filhotes junto com a gente. Mas você sabe que o meu pai lambia o nosso rosto quando eu era adolescente, que eu não lembro de criança, mas de adolescente. Aí eu falava, credo, pai, para! Mas, ele já tinha lido um estudo, ele era um homem à frente do seu tempo, amiga. Mas de criancinha eu não lembro, mas ele devia, sim, me lamber também quando criança, mas eu lembro muito do adolescente, né? Aquela menina chata. E a história da lambida, vocês já viram o bezerrinho nascendo, a vaca, os mamíferos, a girafa lambe, o filhote, a vaca lambe, né? Então, não é só, as pessoas falam assim, tá lambendo para tirar os restos da placenta. É muito mais do que isso. Essa lambida já estimula áreas do sistema nervoso central que são importantes para esse neném. Então, existe uma questão mecânica, porque a lambida leva sempre o filhote, principalmente o filhote de mamíferos que estão em 4 patas, para elevar. Então, esses filhotes são estimulados a se levantarem o mais rápido possível, para retirar essa membrana que fica em cima e dificulta a mobilidade, porque lembra que esse filhote, não o filhote humano, porque o filhote humano vai demorar para andar, mas esses filhotes, eles precisam levantar, porque senão existe uma questão toda com predadores, é uma questão mais complexa no reino animal, e a lambida também estimula a área do sistema nervoso central. Eu acho isso muito lindo. E o filhote humano, quero lembrar também para vocês, eu adoro falar sobre o filhote humano. O filhote humano, ele tem uma questão interessante que ele falou, por exemplo, sobre temperatura, que disse que ele está fora da temperatura do corpo. O filhote humano ele é incapaz de regular a sua temperatura durante os primeiros meses de vida. Então, estar no colinho não é só uma questão emocional, também é uma questão para controle de temperatura importantíssima para esse neném. Não é só ficar botando o menino em manta, não, em cima de manta com manta, porque não é isso. É a troca de energia e de calor que tem pele a pele, isso é importantíssimo, vários trabalhos já mostram em relação a isso. Eu vou lembrar as mães para fazerem musculação antes da gestação, especialmente treinar membros superiores e posterior, né, lombar, porque o colo é importante, a gente vai se adaptando, mas para ficar com o bebê no colo por muito tempo, a gente sabe que existe um impacto. Então, a importância aí de cuidar da sua musculatura para a gestação tem mais um ponto importante. Agora, eu queria que você falasse algo que é sempre um ponto de interrogação para as mães, né? E elas vêm cheias de muitas dúvidas e muitas leituras de desinformação a respeito da alimentação ao longo do puerpério. O que eu posso, o que eu não posso comer? O que eu devo, o que eu não devo comer? Né? Então, em termos de alimentação e suplementação no puerpério, a gente dá uma informação aqui consistente e prática para essas mulheres que acabaram de ter bebê. Como tudo que vocês comiam na gestação. Essa história de retirar alimento é uma tristeza muito grande, porque o neném, ele come o que a mãe come na vida intrauterina. Então, se a mãe comia rabada, buchada, se a mãe comia manga, se a mãe comia goiaba, se a mãe comia jabuticaba, esse neném comeu, ele está acostumado. Existem trabalhos com líquido amniótico mostrando que o desenvolvimento do paladar, ele acontece na vida intrauterina, e as papilas gustativas, elas são desenvolvidas durante a vida intrauterina, e quando o neném faz a deglutição do líquido amniótico, a fisiologia do líquido amniótico é uma coisa lindíssima, o neném deglute, urina, deglute de novo, tem uma filtração placentária, o líquido amniótico é uma entidade por si só, ele traz sinalizações imunológicas, ele traz nutrientes, e isso é importantíssimo para o neném se desenvolver. Então, toda a parte do sistema digestivo tem relação também com esse líquido amniótico. Os trabalhos mostram que o líquido amniótico tem aí detalhezinhos por mês do que a mãe come para levar para o neném. Então, a mãe deve continuar a sua alimentação da mesma forma. Dito isso, eu quero te lembrar a atenção que a gente está falando de uma condição muito específica. Então, a gestação humana ela foi feita num período, a biologia desenvolveu o reino animal, lá 200 mil anos. 200 mil anos, a dieta humana era completamente diferente da dieta que temos hoje. Então, quando a gente fala, por exemplo, a mãe pode e deve comer tudo aquilo que ela comia na gestação. A gente imagina e considera a lei, a Beta, imagina, vamos pensar, tiveram uma nutricionista, tiveram uma orientação nutricional, tiveram uma ingesta de vegetais, de legumes, de proteína, tiveram um controle dessa ingesta durante a gestação. Não é a realidade de muitas mulheres. Então, essa história
toda de retirar da alimentação é porque algumas mulheres, durante a gestação, não tiveram acompanhamento nutricional, não tiveram comportamento, não digo às vezes nem só acompanhamento, mas um comportamento com a dieta, que era um comportamento de nutrir o neném, nutrir o seu corpo, nutrir a placenta. E no puerpério, esses alimentos que são vazios do ponto de vista de vitaminas, minerais e proteína, e a gente chama isso de fome oculta hoje, e esse processo ele vai gerar, na verdade, deficiências nutricionais. Então, quando eu falo assim, vai comer tudo que comia na gestação, ele vai assim, eu comia na gestação pizza, hambúrguer, tomava refrigerante e batata frita, então vou continuar tudo no puerpério. Eu quero dizer para vocês que não é isso que a gente está falando. Eu quero dizer que manter uma dieta na gestação, que era uma dieta visando a nutrição, nutrir as células do neném, o corpo do neném, a placenta e o próprio corpo feminino, e que isso deve ter a manutenção durante o puerpério. E se você não fez isso durante a gestação, aproveita para fazer no puerpério, porque isso é um momento importantíssimo. Essa é a beleza que a gente tem na medicina. Toda etapa, todo momento, ele é importante para que você tenha a possibilidade de melhorar. Então, se você não tinha uma dieta que você obedecia, teve, por exemplo, um quadro de depressão pós-parto, que pode ser relacionado a essa dieta equivocada. Aproveita agora para você melhorar a sua ingesta, de nutrientes, a sua ingesta proteica, de vegetais, minerais, vegetais, legumes, frutas, para que você tenha a sua ingesta correta de vitaminas e minerais. Se você, eu comia carne na gestação, continue comendo a sua carne no puerpério. Eu comia quiabo durante a gestação, vai continuar comendo quiabo no puerpério. Essas retiradas, elas não têm muito sentido do ponto de vista científico. Se a gente come aquilo na gestação, a criança teve todas as informações nutricionais, ela já teve uma educação do ponto de vista nutricional para que ela receba esses nutrientes também na amamentação, que vai acontecer de forma exclusiva nos primeiros 6 meses, se tudo der certo, para que essa mãe possa comer o que ela quiser, a sua dieta normal. Perfeito. Em termos de suplementação, as pessoas têm uma ideia aqui. Fui suplementada durante toda a minha gestação. E agora o nenê já nasceu, acabou. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso. Não, também não é. A gente vai precisar, né, Beta? A gente precisa de muito mais nutrientes. A amamentação é um pouquinho diferente do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é o fluxo sanguíneo que passa os nutrientes. O leite materno, ele não passa os mesmos nutrientes que passa pelo cordão umbilical. O leite materno, por exemplo, ele não é fraco, por exemplo, em vitamina D. É porque nunca se imaginou que fosse precisar de vitamina D, porque o que acontece com o neném, ele ia sair do útero materno e a mãe ia dar colinho e eles iam sair andando a céu aberto no sol. Então, na evolução da espécie, nunca se imaginou que fosse ser necessário, por exemplo, vitamina D. O leite materno não passa ferro, o metabolismo do ferro é super complexo. Então, o ferro ele tem que ser acumulado nos últimos 3 meses de gestação, para que nos primeiros 6 meses, em que exista essa lactação exclusiva, esse ferro não vai ser utilizado. Leite materno não passa ferro. Por isso que é um absurdo a gente falar que a criança, então agora vai suplementar o ferro para um feto de 3 meses. Meu amigo, coitado do intestino desse neném, porque ele não está preparado, ele não imaginou na vida dele que ele fosse receber gotinhas de ferro com recipiente, corante e tudo, para o intestino que está se adaptando do ponto de vista imunológico ao ambiente externo. Então, essas são as contradições, que pega o livro, às vezes, de fisiologia, dá uma rasgada, de imunologia também, e as pessoas esquecem como é que as coisas foram preparadas. Importantíssimo para o leite materno, complexo B, isso, eu tomava a história do ácido fólico nos primeiros 3 meses, que a gente falou no primeiro também, esqueçam isso, mas o folato é importantíssimo, principalmente para a produção de neurotransmissores, mas para o leite materno é importantíssimo, porque o cérebro do neném, tudo é pelo cérebro do neném. Vocês têm que lembrar que a gestação humana é tudo pelo cérebro do neném. A gente falou isso lá no primeiro podcast. O cérebro do neném, ele vai aumentar exponencialmente o seu volume no primeiro ano de vida. É uma velocidade muito grande, um detalhamento, um requinte do seu funcionamento muito grande. Então, o neném termina o primeiro ano de vida em pé, então ele termina bípede, ele começa a falar as primeiras palavras, ele já começa a ter controle motor que ele não tinha. Então, isso tudo faz parte de um desenvolvimento cerebral. Isso acontece pela metilação. Então, eu preciso de ativos de metilação para a amamentação da mesma forma. Esses ativos geralmente são hidrossolúveis, então a gente precisa ingeri-los com constância, porque eles não são acumulados. Então, folatos, vitaminas do complexo B, vitamina B6, B12, B6, folato, cobalamina, piridoxina. Isso é inegociável durante a amamentação. Ingesta de colina é fundamental, porque eu preciso de colina para
para metilação. Se a mulher come beterraba, ela já consegue ter, enfim, ingestas de muitos nutrientes que são super importantes. Eu adoro a beterraba no puerpério, eu acho muito bacana o suco de beterraba, ou comer a beterraba na salada, como quiser. Tem mulheres que precisam se adaptar ao sabor, mas beterraba eu acho um dos vegetais mais importantes aí da nutrição. Eu gosto muito de falar de beterraba. Magnésio é fundamental, magnésio é importantíssimo. A gente vai acabar falando sobre os que são DHA, não vou nem... DHA eu falei, DHA tem que ser... É ouro. DHA, magnésio, ferro não passa pelo leite. Vitamina A, importantíssimo. Vitamina A é uma das vitaminas mais importantes para o sistema imunológico. Uma das principais causas de mortalidade infantil no primeiro ano de vida é deficiência de vitamina A, que é o retinol, diferente do beta-caroteno. Vitamina D não passa pelo leite, expliquei para vocês, essa é uma questão importante, porque a gente, recentemente, os pediatras começaram a dizer que criança não podia pegar sol, eu quase caí da cadeira também, eu falei, meu Deus, os nossos antepassados vão morrer, eu vou pensar, o que está acontecendo aqui? O nosso corpo não foi preparado para isso, e o ferro que realmente não funciona, mas vitaminas do complexo B, magnésio, DHA, nossa, isso aí é inegociável, colina. E é importante lembrar também que, embora o ferro não passe no leite, né? Essa mãe, se ela terminou essa gestação com deficiência, né? Com anemia, ela precisa ser suplementada, porque senão ela vai estar extremamente fraca e cansada para fazer tudo, né? Perfeito, Beto. Ponto importantíssimo. A gente não está prescrevendo ferro para o bebê. Eu estou prescrevendo ferro para o bebê, mas a mãe, e aí essa é uma condição importante, porque o nosso forma de avaliação é a mãe. E a mãe está com sintomas de queda capilar, aí a mãe começa com 3 meses caindo todos os chumaços do cabelo, quando vai estar com ferritina em 4. É uma loucura isso. Então precisa, com certeza, a gente olhar para o metabolismo materno com esse olhar, com certeza absoluta. Maravilha, ai que delícia, eu aprendi muito, vou levar todas as recomendações de suplementação, eu acho que estou bem aí, eu vigiei bastante os meus exames, bastante os meus exames bioquímicos, eu falei hoje até numa reunião que a gente teve, né, Beta, o quanto é importante a gente educar a mãe nesse momento da gestação para poder periodicamente avaliar esses níveis adequados de todas essas vitaminas que você falou, né, tirando aí o DHA, mas vitamina A, vitamina C, as vitaminas do complexo B, principalmente o ferro, porque assim, Bruna, o que eu vi acompanhando uma queda no terceiro trimestre, assim, estava tudo lindo, tudo redondinho, de repente o ferro sai de 140 e vai para 50, e você fala assim, meu Deus, para onde foi esse ferro que estava aqui, né? E a vitamina D é a mesma coisa, então assim, a vitamina A, a vitamina C, eu tive quedas significativas aí no terceiro trimestre, onde estava tudo ótimo, e de repente foi lá para baixo. Então, essa visão e esse acompanhamento, as mulheres precisam entender que é necessário. Isso não acontece na prática clínica, né? Às vezes eu recebo gestante e peço, né? Já deixa 3 agendamentos aqui, né, para você realmente ter regularidade, para a gente acompanhar. Aí ela aparece no começo, aí aparece no final, né? Então, assim, é uma coisa que chega a ser inegociável, né? Essa nutrição ali da mulher, para as mulheres que têm condição, é claro, né, de fazer um acompanhamento individualizado, porque, gente, é super importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, o que você vai entregar, né, durante a gestação e como você vai dar essa continuidade, né, que é exatamente o que a gente está falando, né, e eu quero só ressaltar aqui, você falou assim, se na gestação você comeu muito hambúrguer, pizza e tal, não é para continuar fazendo isso, o puerpério é o momento, só para reforçar mesmo o que você trouxe, é o momento que você pode mudar, né? Então, assim, ainda dá tempo de mudar, né? Nunca é tarde para mudar. Se você não cuidou da sua alimentação aí, nesse momento da gestação, você ainda pode fazer diferença para esse bebê e para você no puerpério. A Lei, você tocou num ponto muito importante, porque quando você fala você ainda pode mudar, eu não quero que em momento algum fique, né, a ideia de você pode fazer restrição calórica para voltar ao seu peso. Então eu preciso reforçar isso. Você pode mudar a qualidade dos alimentos que você ingeriu ao longo da sua gestação, e é muito importante que você mude a qualidade desses alimentos, porque esse não é um momento, né, no puerpério de você fazer restrição calórica, muito menos restrição calórica severa, porque isso também está associado à depressão, isso também está associado a sintomas, né, de alteração de humor. Então o que a Lê falou é muito importante, o que a gente está falando aqui é de qualidade da alimentação que você vai ingerir ao longo do seu puerpério.
Não é o momento de você pensar em agora, né? Fiz tudo diferente na minha gestação, não olhei para nada, não fiz acompanhamento, mas agora já nasceu, então eu vou sair fazendo restrição, vou sair fazendo... Não é o momento, é sobre o que você estava comendo. Então acho muito bom a gente trazer esse ponto. Existe a ideia do puerpério de que as coisas acabam no puerpério, ela acontece inclusive para a própria medicina. Então a gestação acabou aquilo ali, o puerpério, a gente vai lá, pronto, acaba, encerra, fecha o livro e acabou. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos sempre: o que acontece na gestação não fica na gestação. O que acontece na gestação vai para todo sempre determinar sinalizações no corpo daquela mulher e no corpo daquele neném. Nós vamos moldar, nós podemos melhorar, nós temos sempre essa possibilidade, mas a gente precisa primeiro reconhecer. Porque se a gente não reconhece isso, o capítulo foi fechado, o livro acabou e ponto final. Eu quero trazer só questões que são muito, muito, muito importantes para a saúde feminina, porque me preocupa muito a forma com que o puerpério está sendo levado. Porque a criança, ela nasce e vai para um pediatra, vai para um outro médico, tem uma atenção... Não vou questionar a assistência pediátrica, certo? Mas a mulher, ela entra num limbo. Ela entra assim, eu vou para o meu obstetra, o obstetra não reconhece aquilo que aconteceu na gestação e ela volta para ser acompanhada num ginecologista para ir uma vez ao ano colher um Papa Nicolau. Eu quero trazer para vocês algo que me preocupa muito na minha prática clínica hoje, o que eu vejo com os meus alunos, o que eu tenho lido, são trabalhos que são super, hiper, mega recentes, e aqui nos Estados Unidos criou-se um fellowship para falar sobre isso, que é cardio-obstetrícia. Então, hoje já existe uma especialidade dentro da obstetrícia com o tema cardiologia. As mulheres hoje morrem na obstetrícia por eventos cardiovasculares, algo que nós não víamos antes. Eu me formei há 20 anos, não era isso que nós nos preocupávamos. A gente tinha um caso de hemorragia, a gente tinha um processo infeccioso. No século passado, a gente via muitas questões relacionadas à infecção. Hoje, as mulheres morrem por questões cardiovasculares, numa mudança muito grande do que nós víamos anteriormente, porque isso era uma questão masculina. Então, os homens morriam de problemas e eventos cardiovasculares antes da menopausa. Quando as mulheres entravam na menopausa, elas se equiparavam ao homem. A gente lia esses dados com muita frequência ali no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Isso já está mudando, mas mudando radicalmente numa velocidade absurda. A gestação ela é um momento de grande demanda cardiovascular para essas mulheres. Existe uma modificação. De novo, eu não quero que exista a ideia de que a gestação é uma coisa ruim. Tudo estava programado, tudo funcionava bem, estava tudo perfeito e maravilhoso. As mulheres eventualmente tinham problemas para parir. As nossas avós tinham mais de 10 filhos, as nossas bisavós tiveram mais de 10 filhos, e estava tudo indo relativamente bem com isso. Hoje, as mulheres têm menos filhos e morrem mais. Então, eu quero só chamar atenção para as mulheres aqui hoje, que quando você termina a gestação, se você teve, por exemplo, pré-eclâmpsia na sua gestação, existe um risco de 5 vezes maior para que você desenvolva hipertensão arterial sistêmica no primeiro ano depois do parto. Você não pode ter pré-eclâmpsia e ter a ideia de que eu tive o parto, então a pré-eclâmpsia se resolveu no parto. Essa afirmação ela é tão desatualizada que eu me fico até nervosa. Então, isso não é verdade. A pré-eclâmpsia é o seguinte, é uma situação de alterações endoteliais que acontece na gestação, mas que vão perdurar para a saúde dessa mulher. Então, a ideia do puerpério é também o acompanhamento da saúde materna. Na saúde materna não é só para você ir lá, como é que você está? Você sangrou muito? Não. Avaliação de pressão arterial, de acompanhamento. Essa mulher que desenvolve pré-eclâmpsia tem 5 vezes mais chance de desenvolver hipertensão arterial. A mulher que desenvolve diabetes gestacional tem 4 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2 nos primeiros 5 anos depois do parto. Isso com todas as outras variáveis isoladas. A mulher que teve parto prematuro tem maior chance de ter evento cardiovascular. A mulher que foi internada por bolsa rota tem mais chance de ter... Eu estou falando da saúde feminina. Eu estou falando da condição. Aquilo que acontece na gestação não fica na gestação. Isso vai ser carregado. E eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui com a gente no podcast hoje. Se vocês conhecem uma mulher que teve um filho, e vocês têm que saber, essa mulher precisa saber se ela teve alguma alteração durante a gestação, e isso precisa ser acompanhado. A enfermeira do posto de saúde precisa saber, o cardiologista precisa saber, o obstetra precisa encaminhar, o neurologista precisa saber.
não abandonem essas mulheres depois da gestação. Elas precisam de atenção e de cuidado. Nós estamos perdendo mulheres, inclusive tem um trabalho, se não me engano, publicado agora em 2018 no Brasil, mostrando o índice de morbimortalidade materna, como ele tem aumentado e como são os efeitos cardiovasculares. Isso não era o que nós víamos na obstetrícia, isso não era o que nós víamos, então o puerpério, não, você vai, volta daqui a 40 dias, você está bem, vamos passar o anticoncepcional. A consulta puerperal é uma vergonha. É uma vergonha, porque só não pergunta sobre nada, você não está amamentando, então toma uma fórmula, com 40 dias, nossa, só falta agora você querer emendar outro, vai tomar anticoncepcional. E não é isso, não é sobre isso, não é sobre isso a assistência no puerpério. Essa mulher, ela tem que manter a sua condição de saúde para cuidar do seu filho e para ter outros filhos, se assim ela desejar. Mas ela tem que ter a sua condição de saúde, a manutenção da sua condição de saúde, porque para ela fazer o que ela quiser, a opção é dela, mas não pode a assistência médica ser um fator de restrição para ela, tem que ser um fator de saúde, não de doença. Quero muito chamar a atenção nisso, isso é uma coisa que tem acontecido nos Estados Unidos, o último congresso de obstetras e ginecologistas que aconteceu agora no começo do ano passado em San Diego foi do mesmo jeito, agora no começo do ano foi da mesma forma. Teve uma tarde inteira só para discutir esses dados de cardio-obstetrícia. Existem equipes especializadas, existem fellowships que foram criados nos últimos... Eu estou falando de coisas que aconteceram aqui nos últimos 10 anos. 10 anos, isso não é... 30 anos isso vem acontecendo. Os números são assustadores em relação à morbimortalidade materna por eventos cardiovasculares. Então, não abandonem as suas mulheres, façam a ausculta cardiovascular, tenham um aparelho de pressão em casa, existe já um movimento para que as mulheres tenham um aparelho de pressão em casa e façam a manutenção da pressão arterial pelo menos nos primeiros 3 meses depois do parto. A gente costuma falar que o puerpério são 40 dias até 8 semanas depois do parto. Já estamos falando em puerpério até 1 ano depois do parto, e eu acho que o puerpério, ele é assim como a gestação, ele não vai acabar. Aquilo que acontece na gestação não fica só na gestação, e o puerpério é o resultado daquilo que a gente faz de acompanhamento. Eu acho esses dados importantes para quem está aqui com a gente. Super. O puerpério é algo complexo do ponto de vista de acompanhamento e é banalizado aí em algumas assistências. Eu espero que a partir de agora vocês tenham esses dados e se preocupem com isso, de fato. E agora, infelizmente, a gente tem que encerrar. Talvez a gente fique mais por aqui, tá? Depois de nos despedirmos. Pode ser que tenha alguma dúvida, o neném dá para nascer. E, queridos ouvintes, eu espero que vocês tenham aproveitado como nós aproveitamos esse podcast. Fiquem muito à vontade para compartilhar e, por favor, compartilhe esse episódio com outras pessoas, com outras mulheres. E caso você tenha gostado desse momento, como nós amamos, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo um universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Então acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast. Um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo a Lê, um beijo Bruna, um beijo aos nossos ouvintes e até a próxima. Beijo Bruna, beijo Beta, beijo a todos, até a próxima. Beijos, obrigada pelo convite mais uma vez.